Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Esse é mais um daqueles vídeos curtos. Na verdade, estou iniciando nesse vídeo aqui, não é? Mais uma série, mais uma playlist, dessa vez sobre os solas da Reforma Protestante, tá bom? Já existe aqui no canal uma playlist sobre a Santa Lei de Deus, que está acontecendo ainda, então fica ligadinho, tá bom? Se inscreve no canal para você acompanhar, então, não é, essas reflexões sobre os 10 mandamentos, não é? Não são vídeos elaborados, editados, né? Eu só gravo e coloco aqui no canal porque são um pouco mais soltos, mais descontraídos, beleza? São reflexões apenas, tá bom? Então, até não se preocupe tanto com erros, né? Se eu gaguejar alguma coisa, nas edições nós cortamos isso, mas aqui não, aqui nós ficamos um pouco mais à vontade, tá certo? E também temos uma playlist sobre os 5 pontos do calvinismo, e sem contar vários outros vídeos temáticos, não é? Soltos aqui no canal. Então tem muito material para você, muito conteúdo bom para você aprender, beleza? Aproveita então, conheça o nosso canal, assiste o conteúdo aí, gostando, dá aquele apoio, dando joinha e compartilha, recomenda para as pessoas, tá bom? Hoje iniciamos então, não é? Mais uma playlist, que é a playlist sobre os solas da Reforma Protestante. Então, o que são os solas da Reforma Protestante? Tá? Isso que é muito falado e sempre lembrado, né? E mais lembrado ainda quando chega no período de outubro, né? Lembrando do dia 31, dia da Reforma Protestante. Infelizmente, a nossa cultura não se importa muito com esse dia, porque não tem noção da importância do acontecimento para todo o Ocidente, mas fazer o quê? Tem que ter paciência. O ponto é que nesse período, nessa data, não é? As pessoas lembram mais desses solas da Reforma Protestante porque em várias comunidades espalhadas pelo mundo, eventos são elaborados, palestras são feitas, né, para explicar os solas, para falar sobre o contexto da Reforma Protestante. Então realmente é um momento importante para relembrarmos sobre isso. Eu estou sendo um pouco adiantado aqui para aproveitar e já trazer essa reflexão para você. Quem sabe para te preparar também, não é, para comemorar bem aí a Reforma Protestante, que acontecerá em outubro, não é, a comemoração da Reforma Protestante, né, do dia da Reforma Protestante. Não é a reforma que vai acontecer ainda. Já aconteceu, tá? Embora que, pessoalmente falando, essa reforma tem que continuar sempre, na verdade. Então, pensando nos solas da Reforma Protestante, os solas, não é, eles são máximas da Reforma Protestante, tá? Máximas que você poderia perceber e ver em todos os grupos, não é, que estavam surgindo, não é, que eram oficiais, digamos assim, né? Os grupos da Reforma Protestante. Então, são as máximas, não é, por exemplo, do sola Scriptura, não é, do solus Christus, do sola fide, sola gratia, não é, e soli deo gloria. E ainda um outro solo que eu gostaria de falar também aqui nessa playlist, que é o sola ecclesia, tá? Que é um que geralmente não é citado, né, nessas comemorações da Reforma Protestante. Infelizmente não se fala sobre isso, mas todos esses solas, todas essas máximas, esses gritos de reforma, não é, eles estão explicados, não é, em nossas confissões, tá bom? Nas confissões protestantes, as confissões reformadas, não é, também, você tem justamente essas máximas reafirmadas e explicadas nas perguntas e respostas dos catecismos, não é, nas confissões de fé, está tudo ali, não é? Isso é muito legal até, na verdade, você perceber isso aí. Então, os solas não foram organizados como nós conhecemos assim, mas eles eram máximas da Reforma Protestante, tá? Que foram usadas nesse sentido quando necessário. Tá certo? E isso é algo perceptível. Então, pensando nesses solas, o objetivo realmente é demonstrar, não é, os princípios, as máximas, não é, de uma igreja fiel, tá? De uma igreja que estava realmente buscando fidelidade às Escrituras, não é? E eu gosto de começar com essa ordem do sola Escritura porque nós realmente fomos libertos, digamos assim, de muitos dogmas e muitas coisas estranhas à própria Escritura por causa da Escritura. Tá certo? Graças a Deus, né, o período do século XVI, já no início ali do Renascimento, muitas coisas aconteceram naquele período na Europa e o contexto, não é, para a reforma realmente era propício. Então, naquele momento deu certo o grito da Reforma Protestante, porque havia já o interesse de muitas pessoas, não é, por causa do humanismo e de outras influências, de voltar a autores antigos, e nessas voltas aí também voltaram, por exemplo, os textos originais da Escritura Sagrada, a patrística, a estudar mais os pais da igreja. Houve um interesse geral pelos materiais antigos, pelos filósofos também, certo? E no estudo da Escritura, né, na valorização da Escritura, em tanto observar, por exemplo, a patrística, como também principalmente olhar, não é, a Escritura, o ensino bíblico, realmente o ensino de fato apostólico, não é, conferiu-se que a igreja daquele momento, não é, do Ocidente, não estava cumprindo o seu papel de maneira correta, não estava sendo fiel aos princípios estabelecidos por Cristo. Na verdade, embora sendo uma igreja cristã, ela estava meio que
soterrada, ou o conhecimento de Jesus Cristo, fiel de Jesus Cristo, estava sendo soterrado, né, por muitos entulhos de dogmas. E é isso que acontecia. Tá? Então essas máximas são máximas que são gritos de liberdade, digamos assim. Liberdade de um sistema, não é, que havia corrompido o conhecimento simples do Evangelho, justamente para que as pessoas pudessem ter acesso a essas verdades. Então, quando falamos da igreja, essa igreja ela é guiada, não é, por Deus, por Jesus Cristo, pela palavra, não é, no poder do Espírito Santo. E tudo então que é o ensino para a igreja, o Espírito Santo opera e traz conhecimento e clareza por meio da santa palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, e essa é a frase de Cristo em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa palavra que é inspirada, não é, por Deus, divinamente inspirada, como aprendemos, por exemplo, em 2 Timóteo, né, capítulo 3, versículo 16 e 17, e também na segunda carta de Pedro, quando o apóstolo Pedro vai dizer que nenhuma profecia jamais foi produzida por vontade humana, mas homens inspirados pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Essa é a palavra do Senhor Deus, tá bom? E então, pensando nessas máximas, podemos reconhecer que o Sola Escritura, não é, foi conduzindo a igreja também a afirmar outras verdades, como o Solos Christus. A Escritura nos ensina que só Ele é o Senhor e Salvador da igreja, e não há outro mediador entre Deus e os homens. E assim por diante, cada sola, não é, foi encontrando o seu lugar, foi sendo expressado naquele momento, não é, justamente pelo retorno às Escrituras Sagradas, tá bom? Então esse é um vídeo introdutório, breve, para você refletir um pouquinho sobre isso. Eu peço que você continue acompanhando então, certo? Se inscrevendo aqui no canal, para você acompanhar a playlist. Não se esqueça de ajudar, de recomendar o nosso canal para mais pessoas, tá bom? Valeu, pessoal!